um título de pastor da Maranata para mim hoje seria um título de vergonha. Um título de vergonha para mim, entendeu? Eu queria ser chamado de pastor de uma instituição dessas. Jamais. Solon. Eu não gostaria, eu sentiria vergonha. Imagine se eu fosse, né, como tem tantos aí, o fulano é juiz, é desembargador. Você é de onde? Da Igreja Maranata, pelo amor de Deus, irmãos. Eu tenho vergonha até de dizer que já fui dessa igreja. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. A Igreja Cristã Maranata, ao que parece, está entrando em desespero. Quer derrubar o canal Maranata Anátema de todas as formas, são constantes as investidas contra o canal, as denúncias. E agora eu achei bem interessante, né, que eles, de ontem para hoje, eles enviaram, o YouTube me enviou, né, 3 notificações de reivindicação por violação de privacidade. Eu que recebi esses e-mails, porque embora eu não seja dono do canal Maranata Anátema, sou eu o colaborador que tem a incumbência de responder a estes e-mails do YouTube. E eu queria mostrar aqui para vocês hoje, então, vejam só, recebi 3. Alguma coisa que me chamou a atenção. Quando eu olhei, né, aqui ó, enviamos esta mensagem para informar que recebemos uma reivindicação por violação de privacidade relacionada ao seu conteúdo. Então eles mostram aqui o link do vídeo e em que minuto que seria essa violação. E aí eu reparei que o vídeo, ele é o vídeo que nós gravamos sobre Carlos Nejar. Vocês estão vendo? Já, inclusive tem uma tarja já aqui, eu já escondi o rosto do Carlos Nejar. E aí eu fui olhar o segundo e-mail, outro vídeo do Carlos Nejar. E o terceiro não é do Carlos Nejar, é um vídeo onde nós mostramos simplesmente uma foto do canal da Maranata, que é um canal público, não é uma coisa privada. Mas este aqui então não dei muita atenção, porque realmente não faz o menor sentido você reivindicar violação de privacidade por ter aparecido no canal uma imagem de um canal de YouTube que é um canal público. Mas enfim, então isso aqui a gente não deu nem atenção não. Mas em relação aos dois do Carlos Nejar, eu achei melhor então proteger a imagem do pastor Carlos Nejar, tanto na capa como no conteúdo. Inclusive, em um dos vídeos, que foi o primeiro, eu mostrei a revista Vem, a comemoração dos 45 anos da Igreja Cristã Maranata, onde eles colocaram vários testemunhos de pessoas importantes na sociedade para poder tentar melhorar a imagem da Maranata, porque isso foi exatamente no tempo em que os líderes estavam sendo presos preventivamente, para não prejudicar as investigações em relação àqueles diversos crimes de estelionato, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, aqueles crimes, desvio de dízimos que todos conhecem. Então, para melhorar a imagem, eles fizeram então esses depoimentos nessa revista Vem, de comemoração dos 45 anos, e no vídeo do Carlos Nejar eu mostro, para poder provar que o que eu estava falando era verdade, eu mostrei a revista, e na revista tinha então fotos de algumas pessoas, inclusive do Carlos Nejar. Mas a revista, ela é um veículo de divulgação pública, ou seja, tudo que está ali, a foto, a pessoa que deixou bater uma foto e colocar numa revista, ela está autorizando, ela sabe que aquilo vai ter uma circulação, aquilo foi feito para poder levar informação às pessoas. Então não é uma coisa privada. Então quando eu mostrei as fotos da revista, no meu entender, eu não estou violando a privacidade, porque a pessoa entregou a foto para ser colocada numa revista pública. Mas enfim, mesmo entendendo que não seria o caso de violação da privacidade, em consideração ao pastor Carlos Nejar, eu suprimi
a imagem dele das capas dos vídeos, e dentro do vídeo, a parte onde eu mostrava a revista, eu cortei do vídeo. Se você ver o vídeo agora, você vai ver que ele pula, ele salta. Eu falo da revista e depois eu não mostro o que eu queria mostrar. Eu cortei esse trecho do vídeo e mantive o vídeo no canal com este corte e com a proteção da imagem dele. Inclusive, eu vou até mostrar aqui para vocês como foi feito, né? Num deles, opa, tá aqui. Então, tá vendo? Na capa, isso aqui aparece dentro do vídeo. Eu protegi aqui então a face, o rosto do pastor Carlos Nejar, tá certo? Mas o que me intrigou foi o seguinte: será que foi realmente Carlos Nejar que enviou ao YouTube esta reclamação de violação da sua privacidade? Ele é um procurador de justiça aposentado, eu acredito, é um homem, é um intelectual, é um homem de capacidade cognitiva. Eu posso dizer o seguinte, que está um pouquinho acima da nossa média, né? Acima da minha, pelo menos, tá certo? Não é qualquer pessoa que chega onde Carlos Nejar chegou, tá certo? Então é uma pessoa diferenciada. E aí eu fico pensando, com todo o conhecimento jurídico, com a formação que ele tem, e por ser uma pessoa que eu ouvi dizer que é uma pessoa muito humana, uma pessoa muito sensata, ele é uma pessoa que prima então pela justiça, ou seja, temos as melhores referências dele. E será que seria ele que faria uma coisa assim tão baixa, tão rasteira? Não me parece estar assim, as coisas estarem se encaixando muito bem. A minha impressão é que alguém, né, está usando apenas o fato de ter uma foto do Carlos Nejar para atacar o canal de um modo sorrateiro, para tentar prejudicar o canal e, quem sabe, derrubar um vídeo ou derrubar o canal. Essa é a impressão que eu tenho, tá certo? Então, até sobre isso, meus irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte: não é fácil manter o canal, não é fácil manter um canal para que você e quem sabe um querido seu que ainda está na Maranata receba as informações para que ele possa tomar as suas decisões. Eu, diante de todas essas informações, eu quero ficar aqui na Maranata, eu quero continuar aqui, ótimo. Nós não temos nada contra quem quer ficar. Nós achamos apenas que as pessoas elas têm o direito de ter acesso à informação para que possam tomar as suas decisões. Bom, eu assisti o conteúdo do canal, eu vi todos os argumentos e eu acho que realmente está tudo errado. A doutrina certa é a da Maranata e eu quero ficar aqui. Eu acho ótimo isso. Se você ficar conscientemente, se você ficar depois de ter acesso à informação, se você decidir ficar, por quê? Porque aí você nunca vai poder se justificar, né, dizendo eu não sabia, eu não tinha conhecimento disso. Então qualquer coisa que venha a acontecer no futuro, você vai sofrer as consequências, mas com a consciência da sua escolha, da sua opção. Eu acho que é assim que deve ser. Agora, uma pessoa sofrer consequências ruins pela ignorância, porque ela não foi informada, porque ela não sabia o que estava pela frente, então é aí que nós achamos problema, entendeu? Então não é se a pessoa quer ficar, nós achamos que a pessoa ela tem o direito de ter acesso à informação. E para que nós possamos manter este canal e levar esta informação às pessoas, isso não é uma coisa muito fácil. São constantes, nós recebemos 3 tentativas, né, contra o canal de ontem para hoje. O Júnior Magalhães recebeu 6 de ontem para hoje, ou seja, é constante. Você tem que ficar o tempo todo defendendo o canal e eles atacando o canal com coisas que nem mesmo fazem sentido e que nem mesmo são justas. Se fossem justas reivindicações, não precisaria nada disso. Bastaria me dizer, olha, você fez uma coisa errada. E tá lá, no minuto tal você fez uma coisa que você não podia fazer. Não precisa de nenhuma denúncia não, é só falar comigo. Se eu olhar e ver, realmente você tem razão, eu mesmo vou lá, recorto, eu mesmo lá retiro, eu vou mesmo mudo, e se for o caso eu mesmo me retrato. Não tem dificuldade nenhuma, porque nós podemos errar e até pela quantidade de coisas que fazemos nós podemos falhar. Isso faz parte da nossa humanidade, tá certo? Então,
o que eu estava dizendo para vocês é que não é nada fácil manter o canal. E para proteger o canal, nós vemos algumas alternativas. E dentre essas alternativas que nós estamos trabalhando, é exatamente a de não manter todo o conteúdo em um único canal, tá certo? Então, o que que nós estamos fazendo? Estou me preparando para poder ter parte do conteúdo que está no canal Maranata Anathema no canal Celeiros. Eu vou mostrar para vocês aqui o canal Celeiros. O canal Celeiros é um canal do YouTube, que era um canal antigo que eu usava para outros fins, tá certo? Mas que ele agora vai poder nos ajudar a termos aqui, então, vamos dizer assim, um escape, uma forma de proteção, né, de conteúdo. Que se acontecer algum problema com um, nós continuamos com o conteúdo em outro lugar. Só que este canal Celeiros, embora ele tenha aqui os seus quase 2.000 inscritos, nós não temos neste canal a quantidade de horas mínimas exigidas para monetizar. Então, enquanto ele não for monetizado, nós não vamos colocar conteúdos da Maranata, especificamente da Maranata, neste canal. Por quê? O canal que ele não é monetizado, ele é um canal que ele não interessa ao YouTube. E então, qualquer ataque que ele sofra, é muito mais fácil dele ser derrubado. Como aconteceu com o meu canal, que era o Maranata em questão, que ele não era monetizado, ele já atendia todos os critérios de monetização, tanto do número de inscritos como o número de horas, mas não me interessava monetizar. E o que acontecia? Como ele começou a sofrer os ataques da Maranata, era um canal que ele não interessava ao YouTube, porque o YouTube não ganhava nada com ele, tá certo? Então só estava dando trabalho para o YouTube, trabalho de ficar respondendo aquelas denúncias, tudo. Então, de repente, de uma hora para outra, minha conta ela simplesmente foi encerrada. E a gente vai vivendo e a gente vai aprendendo. Então, eu só vou poder realmente usar da forma que eu estou querendo o canal Celeiros depois que ele estiver monetizado. Como este é um canal até mais antigo, vocês vão perceber que se vocês assistirem um vídeo do canal Celeiros, ele já tem propaganda. O próprio YouTube já começou a colocar propaganda nele, mesmo ele não sendo monetizado. Ou seja, o YouTube, eu imagino, foi isso, né, pessoal? Eu tenho uma pessoa usando a minha plataforma aqui, né, com um determinado conteúdo. Só está me dando despesa, não ganho nada com isso. Então o YouTube começou a colocar propagandas neste canal, tá certo? Mas ele não é monetizado. E eu estou aguardando ele atender os critérios de monetização para poder colocar outras informações aqui, quem sabe algumas até duplicadas, para poder nós estarmos mais bem resguardados para tantos ataques que sofremos constantemente da Igreja Cristã Maranata. Tá certo? Então, nesse sentido, se você quiser colaborar, é muito trabalhoso, é custoso, é caro para nós manter esses canais, mas se você quiser colaborar, o que está faltando? Está faltando horas de visualização neste canal. Precisamos de 4.000 horas, até agora temos, salvo engano, 2.500 horas. Faltam em torno de 1.500 horas ainda. Então, se você quiser colaborar, embora os vídeos sejam vídeos antigos, esse canal ele vai ter que ser totalmente reformulados. Os vídeos são antigos, os vídeos são velhos, os vídeos são mal feitos, os vídeos estão de baixa qualidade. Vocês vão perceber que muitos vídeos de baixa qualidade, de um padrão que realmente era de uma época onde a gente não tinha o menor conhecimento de YouTube. Mas mesmo assim, se você quiser então ajudar a nós realmente firmarmos este canal e protegermos este canal com a monetização, você pode nos ajudar assistindo os vídeos do canal, ou recomendando, ou compartilhando, ou comentando. Eu acho que os antigos nem estão com espaço aberto para comentários. Na medida do possível eu vou abrindo, né, quando eu tiver um tempinho. Mas se você puder fazer isso, para que nós possamos ter as 4.000 horas monetizado. Depois que ele estiver monetizado, então eu vou começar a colocar conteúdos exclusivos no canal Celeiros e também a transferir, a duplicar um pouquinho do conteúdo que está no Maranata Anathema neste canal, para que nós possamos estar melhor protegidos. Então a Maranata, se ela gosta de processar, em vez de ela processar ela vai ter que processar 2. Ela vai ter que processar 2 vezes, tá certo? Então é a forma que nós temos de estar nos protegendo, de estarmos nos defendendo. E tudo isso para quê? Para que essas informações cheguem até você. Talvez você tenha um amigo, um ente querido, e seus olhos já se abriram, você já sabe o que é a Maranata.
mas o seu amigo, o seu parente, o seu familiar ainda não. E uma das ferramentas que você tem para ajudar essa pessoa é mostrando os vídeos do canal, tá certo? Me responde sobre consulta palavra. Eu não sei explicar, mas eu tenho um vídeo aqui, ó, que eu vou te mostrar. Assiste esse vídeo. Meios de graça. Você não sabe explicar? Tem um vídeo no canal que explica sobre meios de graça. Salvação em 2 etapas, por ato e processo. Você não sabe explicar, mas tem um vídeo no canal que explica. Então, todas as doutrinas são trabalhadas e algumas ainda estão a serem completadas. Por exemplo, como o caso dos dons espirituais, os dons de língua, essas coisas são vídeos que nós ainda não fizemos e ainda vamos fazer, tá certo? Mas então, se você quiser então ajudar, se você acha que este canal ele pode ser útil, se foi útil para você e pode ser útil a outras pessoas, ajude-nos a proteger este trabalho, este conteúdo, para que nós possamos ter o nosso conteúdo separado, dividido em 2 vídeos, tudo bem? Mas não era só este o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Eu queria falar também sobre, processo judicial. Bom, esta semana a doutora Raquel, ela ganhou mais um processo que a Igreja Cristã Maranata moveu, agora desta vez contra o pastor Antônio Jorge. Como foi? Pastor Antônio Jorge foi processado foi um dos primeiros vídeos, se não foi o primeiro, onde ele foi mais duro com a Maranata. Duro com as pessoas, falou nomes, usou palavras fortes. Então foi um dos processos mais difíceis de serem defendidos que a Raquel já fez até hoje, tá certo? Então por quê? Porque realmente as palavras eram muito fortes, o pastor Antônio Jorge foi muito direto, falou nomes de pessoas, deu exemplos, falou de uma série de desonestidades, e então não era um processo fácil de se defender. Mas a doutora Raquel, que é a melhor advogada de Brasília, bem novinha ainda, mas ela não teve medo, não teve receio, enfrentou todos os argumentos da Igreja Maranata, se posicionou tanto do ponto de vista do direito como do ponto de vista dos fatos e fez uma brilhante defesa no processo do pastor Antônio Jorge. Pastor Antônio Jorge, então, saiu a primeira sentença, a sentença de primeira instância, então, negando o provimento ao pedido da Maranata, condenando a Maranata, inclusive, ao pagamento de honorários de R$4.000 para a doutora Raquel. Então, Raquel já tinha ganhado, a Igreja Maranata fez o quê? A Igreja Maranata tem advogados, escritórios, que ela paga com o dinheiro dos dízimos, uma coisa assim, que é muito boa, você ficar pagando. Imagina se eu pudesse pagar advogado com o dinheiro dos outros, Mas é mais ou menos isso que acontece. Então, a Maranata, ela tem pessoas doando dinheiro para ela e ela, então, vai usar esse dinheiro. Em vez de usar esse dinheiro nos fins pelo qual as pessoas estão doando esse dinheiro para quê? Para promoção do evangelho. Não estão doando dinheiro para poder ficar derrubando o canal do YouTube, para ficar processando ex-membros, tá certo? Mas ela usa o dinheiro para isso. Então, mais uma vez, o que aconteceu? A Igreja Maranata, ela tira R$4.000 das pessoas pobres que estão doando lá 10% do seu salário, estão entregando aqueles R$100 lá, na igreja ali, R$100 que vai fazer falta, que é uma cesta de alimentos que ela poderia comprar ou entregar para uma outra pessoa. Ela vai tirar aquele dinheirinho, vai entregar para a Igreja Maranata e a Maranata vai fazer o quê? Vai ficar dando dinheiro para escritórios de advocacia processar pessoas, ex-membros e outras, sem razão alguma, tá certo? Porque se ela tivesse razão, ela teria ganhado o processo. Então ela processa pessoas, usa o dinheiro dos dízimos, processa pessoas injustamente, tanto que perde todos os processos. E no caso do pastor Antônio Jorge, perdeu, primeira instância, juiz condenou, vai pagar R$4.000 para Raquel. E aí ela recorreu, Pagou o advogado novamente, porque para recorrer tem que pagar de novo para o advogado. Pagou, deu mais dinheiro para advogado recorreu. O processo aqui no TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E aqui o processo foi julgado, então, na semana passada por uma turma de desembargadores e unânimes, todos eles concordaram que a Maranata não tem razão.
E então a doutora Raquel, ela ganhou novamente a causa. E eu achei muito interessante, porque nesse processo, a Maranata, os advogados da Maranata, os dois processos iam ser julgados da Maranata, o do pastor Antônio Jorge e o do Reginaldo. Aí a Maranata pediu para tirar o processo de pauta, o do Reginaldo saiu da pauta, que já estava pautado para ser julgado, né? Tirar porque ela queria fazer uma defesa oral no processo. Então ela fez defesa, o advogado foi lá pessoalmente defender a Maranata no Tribunal de Justiça e pá! Levou lá uma pancada, né? Ficou lá defendendo o indefensável e saiu de lá derrotado, tá certo? São fatos da advocacia, né? Lógico, os advogados sabem disso, né? Mas esse é o fato, né? Fez uma defesa oral e perdeu. E agora ainda vai vir então o processo do Reginaldo, que vai ser julgado ainda, mas nesse, já em segunda instância, a Igreja Cristã Maranata já perdeu. Então agora, em vez de R$ 4.000, já estamos já em R$ 4.800 que a Igreja Maranata tem que pagar para a doutora Raquel. Dinheiro de onde? Dinheiro do dízimo, das doações de pessoas pobres, que estão dando seu dinheiro para a promoção do evangelho, e a Maranata está pegando esse dinheiro, está gastando com o escritório de advogados, e ela tem que pagar o advogado delas, depois ainda vai ter que pagar o advogado da outra parte que ela processou, porque a pessoa teve o custo de contratar um advogado para poder se defender, entenderam? Então, essa é a notícia que eu queria dar para vocês, mais uma vitória da doutora Raquel. Parabéns, doutora Raquel. Esta vitória foi fantástica, né? Com defesa, direito à defesa oral e tudo, e você mesmo assim ganhou o processo, mas ganhou, né? Porque usou dos argumentos adequados, porque fez uma defesa realmente justa, direita, e a Maranata então ficou numa saia justa porque ficou revelado que ela não tinha razão naquilo que ela estava pretendendo. O outro assunto que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Muitas pessoas elas estão colocam sempre nos comentários, essa semana aconteceu umas 2 ou 3 vezes, dizendo assim: você não tem vergonha do que vocês estão fazendo, né? Trazendo essas informações contra esta igreja, né? Maranata, vocês não têm vergonha? Irmãos, olha só, eu vou responder isso, tá certo? Já fizemos aquele vídeo dos desavergonhados, né? Não sei se vocês já assistiram. Mas vejam só, eu tenho muita vergonha, sim. Se eu fizesse uma coisa errada, eu teria muita vergonha. E eu tenho vergonha, inclusive, de me colocar do lado de pessoas que estão erradas, tá certo? Por conta do nosso senso de moral, nosso senso de justiça, nosso senso espiritual, tá certo? Então vejam bem, eu vou dizer para vocês como eu tenho vergonha. No ano de 1994, foi quando eu entrei no tribunal que eu trabalho hoje. Então eu, né, com os colegas novos, era um grupo de colegas novos, era uma turma nova que tinha entrado, né, nesse concurso que eu fiz. E conversando ali um dia, na hora do café, um colega, ele disse assim, ele era de Sobradinho, que era da minha região, eu morava em Sobradinho, né? Eu já era diácono nessa época, eu já cuidava de igrejas nessa época, e tinha várias pessoas ali, pastores e tudo mais, e esse colega falou assim, você é de Sobradinho, né? Eu disse assim, eu sou de Sobradinho, inclusive, né, na conversa ali, eu disse que eu era da Igreja Cristã Maranata. Ele falou assim, você é da Igreja Maranata? Eu disse, estava todo orgulhoso, né, de ser de uma igreja, né, tão boa, né, uma igreja tão organizada, né, com tudo aparentemente tão certinho, estava orgulhoso, sou da Igreja Maranata. Aí ele falou assim, e você conhece o fulano? E aí eu disse, claro que eu conheço fulano. Eu achava assim que ele ia assim encher o fulano de elogios. Ele disse assim, pois aquele canalha, aquele camarada não tem a mínima vergonha na cara. E começou a descascar e falar tudo o que esse fulano que era da Maranata fazia, e hoje ele é um pastor, viu, irmãos? Nós não estamos falando de uma pessoa ali, né, nós estamos falando de uma pessoa que já naquela época já estava já no topzinho ali da Maranata. Aí eu fiquei com tanta vergonha,
né, de ser identificado com uma pessoa, com um procedimento ruim diante da sociedade, tá certo? Eu fiquei muito envergonhado. E foi a primeiro choque que eu tomei, foi esse. Porque na minha cabeça eu ainda tinha ainda aquela ilusão de que as pessoas, os pastores, eram pessoas muito dignas, muito nobres, né? Na igreja, terno, né? Com a sua gravatinha, tudo bem arrumadinho. Eu não sei se ele tem ideia do conceito que ele tem diante da sociedade, tá certo? Mas enfim, eu fiquei muito envergonhado naquele dia, simplesmente por ter me associado, por alguém ter me associado com pessoas de um comportamento ruim, tá certo? Um comportamento ruim. E vejam só, até voltando aqui, vou voltar à questão do Carlos Nejar, como estão tentando derrubar, né? Saiba disso, se você não assistiu o vídeo do Carlos Nejar, assista, porque este vídeo, os dois, né? Eles incomodaram muito a Igreja Maranata. Tanto é que a Igreja Maranata está aí se esforçando, né, mandando só denúncias, tentando derrubar esse vídeo, tá certo? Então eu vou aproveitar e vou falar mais do Carlos Nejar aqui. Veja bem, imaginem uma pessoa, né, que tem uma história de vida diferenciada, um promotor de justiça, um procurador, um membro da Academia Brasileira de Letras, um homem muito bem relacionado, um homem respeitado. Agora você pega uma pessoa dessas e associa esta pessoa, né, a um grupo de pessoas que está sendo processado por estelionato, por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro, né, por ameaça a juízes e promotores, por coação de testemunhas, por desviar dinheiro da igreja, desviar dinheiro de pessoas pobres para enriquecimento de empresas, de parentes. Aí você pega, eles estão sendo processados por isso, tá certo? Então não tem como dizer de outra forma. Tá lá, eles estão sendo processados, o processo está em andamento, não foi julgado, não sabemos, mas por enquanto eles são processados. E só o fato deles estarem sendo processados por isso, o juiz aceitou a denúncia do Ministério Público contra eles, tá certo? Então o processo está em andamento. Então eu fico imaginando uma pessoa, né, do padrão moral do Carlos Nejar ser associado com uma pessoa dessa. Imagine Carlos Nejar, uma pessoa muito bem relacionada, né, onde está realmente em contato com pessoas da classe maior, e aí alguém chegava, pastor, você é pastor daquela igreja que o presidente está sendo processado por desviar dinheiro da igreja, por ser o vértice de uma pirâmide criminosa. Eu fico imaginando assim, como que, eu, né, que não sou uma personalidade, que não sou importante, que não tenho, vamos dizer assim, esses relacionamentos que o pastor Carlos Nejar tem, eu ficaria, como fiquei no passado, eu ficaria muito envergonhado de ser associado a pessoas que estão sendo processadas por essas questões, tá certo? E olha só, eu fico envergonhado independentemente se transitou em julgado ou não, porque é uma questão moral, é uma questão de um valor meu, né, tá certo? Você faz parte disso, você apoia isso, você segue um líder que não se afastou da igreja para poder dar lisura ao andamento das coisas. E mais, pessoas que estão aí tentando dificultar o andamento do processo com recursos e recursos e recursos. Irmãos, eu estou falando por mim. Eu ficaria muito envergonhado. Agora eu fico imaginando o pastor Carlos Nejar com a história de vida que ele tem, né? Com, né, o histórico de autoridade pública dele. Né? Olha, deram um cargo de pastor para ele, deram um título, na verdade. Agora vocês imaginem uma coisa, deram um título para o Carlos Nejar, um título de pastor, mesmo sem ele pedir, porque ele não pediu aquele título, tá certo? Ele nem mesmo estava ali seguindo aqueles critérios que todas as pessoas têm que seguir. Eles deram o título para ele como se aquilo fosse honrá-lo de alguma forma. No meu caso, eu na posição de um Carlos Nejar, eu me sentiria desonrado com um título desse, tá certo?
Eu me sentiria desonrado de ter um título de uma instituição que está na condição que a Maranata está. Tá certo? Isso é no meu caso. Eu ficaria, não me sentiria honrado. E o pior, deram um título com um propósito que a gente não consegue entender, porque nunca deram uma igreja para ele, ele nunca pastoreou uma igreja, né? Até mesmo para pregar em alguma igreja, é uma coisa assim como nós falamos no vídeo passado, né? Aquele negócio assim, meio que como se estivesse fazendo um favor para ele. Eu não entendo como uma pessoa no padrão moral, no padrão espiritual de Carlos Nejar, ele se sujeita a uma coisa dessa, tá certo? Um título de pastor da Maranata para mim hoje seria um título de vergonha para mim, entendeu? Eu jamais queria ser chamado de pastor de uma instituição dessas, jamais, Solon. Eu não gostaria, eu sentiria vergonha. Imagine se eu fosse, né, como tem tantos aí, o fulano é juiz, é desembargador. Você é de onde? Da Igreja Maranata, pelo amor de Deus, irmãos. Eu tenho vergonha até de dizer que já fui dessa igreja. Eu sinto vergonha. Quanto mais se alguém me identificasse hoje. Então é você, me identificasse com uma liderança dessas, tá certo? Que não teve nem a decência de afastar toda aquela cúpula que estava ali, de mudar completamente aquela cúpula ali e colocar outras pessoas com uma idoneidade diferente, ou pelo menos que não estivessem sendo acusados, né, para poder dirigir uma igreja. Eles não tiveram a decência de afastar essas pessoas por uma questão de credibilidade, tá certo? Então, irmãos, olha, honestamente, tenho dificuldade de entender como pessoas de um bom nível intelectual, um bom nível social, né, juízes, desembargadores, professores universitários, né, como uma pessoa dessa pode assim se sentir confortável de estar numa instituição dirigida por pessoas que estão sendo ainda processadas e que ainda não foram inocentadas, tá certo? Então se forem inocentados, o processo não anda, né? O processo não anda, então enquanto isso fica dessa forma, eu sentiria vergonha. E eu tenho vergonha, tá? Então para você que fica aí perguntando se eu não tenho vergonha, eu tenho sim, muita vergonha. Tanta vergonha eu tenho que quando eu percebi que alguma coisa não ia bem, eu saí, tá certo? Eu tenho vergonha, muita vergonha. E olha que eu saí de uma época em que as pessoas não sabiam de tudo isso, tá certo? Eu saí. Porque se eu, no meu caso, vamos dizer que eu tivesse ficado nessa igreja até o ano de 2011 e eu olhasse para aquela situação de ver o presidente da igreja sendo preso preventivamente. Por quê? Por que eles foram presos preventivamente? Porque o Ministério Público identificou que eles estavam atrapalhando as investigações. Por isso eles foram presos preventivamente. Não é a prisão da condenação, é uma prisão para resguardar o andamento da investigação, né? O processo ele estava ainda para ser formado. O Ministério Público ia apresentar a denúncia, eles já estavam atrapalhando as investigações e por isso eles foram presos, tá certo? Se eu estivesse na Igreja Maranata vendo tudo isso acontecer, irmãos, vocês poderiam dizer assim, olha, mas Deus aqui está operando ressurreição toda semana. Eu não ficaria. Não ficaria, honestamente. Olha, tá operando ressurreição aqui. Toda semana tem um morto que ressuscita aqui. Mas com um presidente que está na cadeia porque está sendo acusado de estar atrapalhando as investigações sobre um desvio de dinheiro, formação de quadrilha por estelionato. E esse presidente, imagine, irmãos, eu já sairia do primeiro momento. Aí o pior, imagine então depois o Ministério Público ofereceu denúncia e essa pessoa depois ele volta e assume a presidência e fica lá e dono absoluto num estatuto onde diz que ele é o presidente, que não é substituído por ninguém, que vai ficar ali até a morte, que tem um Manaim que está na posse e no usufruto dele até perpetuamente, até... Irmãos, eu tenho vergonha. Eu não sei, eu sei que tem pessoas que não têm talvez o mesmo padrão moral, né,
que é o que eu defenda, mas eu tenho sim. Então, se você quiser colocar no comentário se eu não tenho vergonha, já que está a resposta, eu tenho muita vergonha. Tenho muita vergonha. Eu tenho vergonha, inclusive, de dizer que já fui um dia dessa igreja, tá certo? De tanta vergonha que eu tenho de dizer que já dirigido por pessoas com este padrão moral e espiritual, tá certo? Então fica aqui a minha resposta. Se eu tenho vergonha, tenho sim, tenho vergonha. E agora, irmãos, para encerrar, vou passar para vocês aqui, ó, um comentário, né? Não foi um comentário, foi um e-mail que um irmão enviou para o canal Maranata Anátema. Eu li o e-mail e eu gostaria então de ler este comentário aqui para vocês, tá certo? Vamos mostrar aqui. É lógico, eu estou colocando o comentário aqui no Word porque eu tive que, ele pediu para não ser identificado, então eu estou tirando aqui as partes do texto que poderiam identificá-lo. Então ele diz assim no comentário: a paz do Senhor Jesus. Eu sou, então ele diz aquilo que ele é na Igreja Maranata, eu sou tal da ICM e estou na posição, né, tal, ele diz aqui o cargo que ele exerce na ICM, na Maranata. Mas estão acontecendo algumas coisas que não provêm do Espírito Santo, tais como assédio sexual, assédio moral e entre outros. Irmãos, eu não estou dizendo que essas coisas acontecem, eu estou dizendo que o irmão que enviou esta mensagem, ele tem estas informações sobre esses assédios que estão acontecendo lá dentro. Tá certo? Então isso aqui não é nenhuma afirmação, isso é uma informação de alguém que talvez tenha presenciado ou que talvez esteja suspeitando, enfim. É o irmão que está dizendo isso, não sou eu. E aí ele continua contando aqui, ó. Minha esposa saiu recentemente da Maranata por todos esses motivos, que são estes assédios que ele citou, né? Que estão acontecendo. Ordens vinda do GG, né? Então isso aqui é ele que está dizendo. Com a chegada da pandemia, foram encerradas as atividades das igrejas. Sendo assim, muitas pessoas buscaram outras denominações para estarem se reunindo, tanto no ano passado como neste ano. Umas semanas antes dos cultos voltarem às atividades, tiveram um dom, no qual dizia, né, resumindo, que não era para os membros irem a outras igrejas, pois vinham nuvens negras e cobriam as pessoas que saíam de suas casas e ali elas perdiam a direção do Espírito Santo. Irmãos, vejam só, dom espiritual. Vejam só, irmãos. Então, você está lá numa igreja e de repente as pessoas elas estão tendo dons espirituais, ou seja, Deus falando que se a pessoa, ele está dizendo aqui, né, que vinha nuvens negras e cobriam as pessoas que saíam de suas casas, ou seja, para que as pessoas elas não fossem a outras igrejas, tá certo? A Maranata ela não estava abrindo as portas, mas ela estava preocupada com que as pessoas, seus membros, eles fossem visitar outras igrejas. Então, o que eles fizeram? Já soltaram um dom espiritual dizendo o seguinte, que quem saía de casa vinha uma nuvem negra sobre esta pessoa que saiu das suas casas. E essas pessoas, elas perdiam a direção do Espírito Santo de Deus. Então, ó, se você sair da sua casa, né, a Maranata está fechada, então você não pode nem sair de casa. Se você sair da sua casa, vai vir uma nuvem negra sobre você e o Espírito Santo de Deus vai se retirar da sua vida. Vejam a que ponto chega uma igreja que se diz evangélica para poder manipular a pessoa, para que a pessoa ela, né, não se afaste ali, não veja nada, não tenha contato, não vá a uma outra igreja, enfim. Irmãos, isso não é muito certo, não é verdade? Tá. Então, vamos continuar aqui. O que mais ele diz aqui, né? Ou seja, não poderiam visitar, porque perderiam a salvação. Isso o irmão está dizendo. Eu passei por isso. Fui convidado a estar visitando a Assembleia de Deus. Lá eles me deram uma oportunidade de estar, né, ofertando uma palavra. Isso por conta da função que ele exercia, né, ou exerce na Maranata. Né? Eu, como sou evangelista, é uma característica, ele está dizendo que ele tem essa característica, aceitei e passei uma breve mensagem. Então ele pregou numa outra igreja, tá certo?
Isso aconteceu antes dos cultos voltarem na ICM, ou seja, ainda estava a Igreja Maranata ainda não havia retornado os seus cultos. Logo após, a mesma voltou às atividades. Então, ele pregou numa outra igreja e depois disso a Maranata voltou a funcionar. Então, o que mais ele diz? Nesse período da pandemia, igreja fechada, a minha esposa, já desligada da ICM, me pediu para acompanhar a ela na ICR, ou seja, a mulher dele pediu para ele ir com ela na ICR, tá certo? Vejam só, né? Bom, nós fomos. Isso foi, né, ele diz aqui a data que foi, e eu estou omitindo, e antes mesmo de chegar, né, 0 horas, ou seja, eles foram no culto da ICR do pastor Anchieta, e antes da meia-noite, tá certo? Eles já tinham me afastado da minha função, né? Eu coloquei aqui, né, esses chaves aqui, porque eu não estou dizendo que função é essa. E eu não sabia que estava afastado, ele nem sabia que estava afastado, né? Pois ele não foi comunicado, eles afastaram esse irmão, né, das funções dele, e ele não ficou nem sabendo, vejam só, né? Ele dá os detalhes aqui, eu omiti, né? Ele ficou sabendo por terceiros, ou pessoas dizem, ô fulano, você sabia que você foi disciplinado? Você sabia que você foi afastado da igreja? Né? Por quê? Ah, porque você foi lá na ICR do Anchieta, né? Você foi, né? Irmãos, desculpe, né? É porque é muita coisa engraçada, né? Foi lá na igreja daquele demônio lá, daquele caído, né? Deve ser uma coisa assim, né? Porque é uma coisa impressionante, né? Aí ele dá as informações, né? Depois ele entrou em contato com a liderança, as pessoas que estavam acima da função dele, né? E disseram para ele o seguinte: olha, tudo bem, mas se você pisar lá de novo, então você vai ser afastado definitivamente, né? E ele diz aqui, ó, somos ameaçados constantemente. Não só quem tem função, ou seja, quem tem cargos como ele tem, mas todos de modo geral. Aí ele diz, me chamo fulano de tal, né, aqui, e peço anonimato. Por isso, então, eu omiti todas as informações que pudessem identificá-lo. Obrigado pelo espaço, a paz do Senhor Jesus, né? E, irmãos, vejam só, né? É uma coisa, assim, realmente impressionante. Então, quando eu disse aqui no início que a Maranata está desesperada, não é à toa, né? Irmãos, olha só, as atitudes deles, né? Parece, sabe o que, irmãos? Um doente, uma pessoa que recebeu um diagnóstico de um estado terminal. Algumas pessoas que recebem essa notícia, olha, você tem um câncer aqui, entendeu? Então você ainda tem aí, sei lá, mais alguns anos de vida apenas, né, se fizer um tratamento. Muitas pessoas vão fazer o quê? Vão buscar a Deus, vão procurar se arrepender dos seus pecados, vão procurar ajustar as suas vidas, né? Mas outras pessoas, né, dá louca neles, eles começam a sair, né? Vou fazer tudo que eu nunca fiz, vou atacar todo mundo, enfim, parece um doente terminal que não tem mais chance de viver, sabe que vai morrer e sai atacando todo mundo, né? Vejam só, ficar atacando os meios de comunicação, né, usando argumentos ridículos como esse, da privacidade, da violação de privacidade, por uma foto de um site, de um canal. Irmãos, isso beira ao ridículo. Como que alguém pode ficar tentando contra um canal porque apareceu num vídeo uma foto, uma imagem de um canal do YouTube que é público? Beira realmente, isso mostra um desespero total, né? Irmãos, e a gente sabe, tá certo? Que eu tenho as informações porque elas chegam para mim, que eles, quando nós fazemos algumas referências, eles pedem para as pessoas nos processarem. Já fizeram isso comigo. Por exemplo, eu já fui processado, sabe por quem? Pelo pastor Diniz. Né? É como se ele tivesse, na verdade, irmãos, é mais uma pessoa que está sendo usada. Vai lá, Diniz, processa o Solon lá, ele falou no seu nome lá, falou o seu nome lá, processa ele lá, entendeu? Porque são pessoas tão covardes, na verdade, que, né, ainda querem usar os outros, né, manipular os outros para poder. Então eu tenho essas informações que eles estão chegando em algumas pessoas para pedir para essas pessoas me processarem. Irmãos, vejam só, isso não me assusta em nada. Se eu tivesse medo de processo judicial, eu não tinha nem começado o meu primeiro canal, tá certo? Não tenho o menor medo de processo judicial, né? Vamos ganhar muito dinheiro com esses processos, não é? Raquel ganhou 4 mil no meu processo, né?
que está em recurso agora, mais 4 mil no processo do Antônio Jorge, vai ganhar no processo do Reginaldo e vai ganhar em todos esses processos. Infelizmente, eu só lamento muito que todo esse dinheiro esteja saindo do bolso de pessoas pobres, do bolso de pessoas que estão dando dinheiro para a Maranata, confiados que a Maranata vai realmente estar usando esse dinheiro para a promoção do Evangelho, tá certo? Isso é lamentável. Agora, o advogado ele tem que ser remunerado, né? Então, a doutora Raquel trabalhou, ela vai ter que receber. Agora, a doutora Raquel precisaria estar trabalhando nesses processos? Não, né? Mas como a Maranata está processando, ela tem que trabalhar e ela tem que receber, tá certo? E quem manda pagar é o juiz, tá certo? Que manda a Maranata pagar. Então, irmãos, amedrontar pessoas com dons espirituais, irmãos, outro dia eu vi na internet um pastor, uma pessoa que se diz pastor, trazendo dons espirituais, né? Dizendo que alguém que saiu, o dom aqui com uma pessoa que saiu da igreja e que se arrependeu, irmão, só se for doido para se arrepender, ou então estiver com a mente muito presa. Para essas pessoas, eu sugiro que vocês passem os vídeos do canal Maranata Anátema. Passe para essas pessoas, para elas se libertarem, tá certo? Para que elas saiam debaixo desse domínio, que é um domínio que não é do Espírito Santo de Deus, né? Se você quiser ajudar, passe. Se você quiser apoiar o canal, apoie. Como é que você pode apoiar, né? Você pode ajudar fazendo como eu falei, dando lá a visualização no canal Celeiros, tá certo? Para que ele alcance as horas que ele precisa para ser monetizado, para ser protegido, para as informações ficarem protegidas, né? Ou ir aqui no canal Maranata Anátema, você pode dar um joinha no vídeo, você já vai estar ajudando. Você fazendo um comentário, você vai estar ajudando. Por quê? Porque aí as informações elas vão se espalhar, tá certo? Então pense nisso, tire da sua mente aquela ideia, né? Oh, tem alguém se aproveitando de mim. Não tem ninguém se aproveitando de você, tá certo? Porque você não tem que dar um centavo para o canal. Você só precisa, se você achar que o canal ele é útil para outras pessoas, você curte, você comenta, você compartilha. Só isso. Isso não vai te custar absolutamente nada. Mas tenha certeza de uma coisa, as pessoas que forem libertas, isso vai valer muito para elas, tá certo? Nós estamos fazendo a nossa parte. E custa muito caro para nós, tá certo? Custa muito tempo. Tempo que nós temos que dedicar depois da nossa atividade de trabalho. Nós temos que dedicar. Custa tempo. Vou até contar para vocês aqui. Apenas um local de armazenamento nas nuvens dos nossos vídeos, um deles tem 2 teras. Um deles, eu tenho 3. Um deles tem 2 teras, tá certo? E ele já está chegando a 1.7, já me mandaram um aviso que eu vou ter que fazer um upgrade. Sabe quanto que é o upgrade? Para eu poder continuar mantendo esses nossos vídeos na nuvem, você sabe? É mais de R$500 por mês. Mais de R$500 por mês. Para eu poder fazer o upgrade, para ter uma quantidade de armazenamento suficiente para poder guardar os vídeos. Entenderam, irmãos? Então são coisas que são caras. Então para nós é caro. Mas por que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo porque isso pode ajudar a libertar pessoas. O canal é pequeno, mas ele é eficiente, ele é eficaz. Se você quiser ajudar uma pessoa a se libertar, mande os vídeos do canal, tá certo? Tem pessoas que não querem ajudar, não tem problema, não olhe para quem não quer ajudar, tá certo? Pense que você pode ajudar. E você, como é que você pode ajudar? Você pode compartilhar o vídeo, você pode dar o joinha, você pode dar a visualização e nos ajudar. E não só este canal, o canal do Júnior Magalhães também precisa desse apoio. Ele recebe, do mesmo jeito que nós, recebe constantemente denúncias e denúncias e denúncias e ataques ao canal constantemente. Amém, irmãos? Então é só para você saber, porque amanhã, né, se ninguém ajudar, o que pode acontecer? Esses canais eles podem ir para o espaço, acabar e essas informações todas ficam perdidas aí. Amém? Se você quiser ajudar, dê o seu joinha, compartilhe, ajude este canal Maranata Anátema e o canal Celeiros para que essas informações elas continuem chegando e libertando pessoas. Que Deus abençoe até a sua vida e até o nosso próximo vídeo.